Durante muito tempo, quando se falava no agro, a imagem que vinha na cabeça das pessoas era de um homem no campo. Mas essa realidade tem mudado. Hoje, mulheres lideram propriedades, empreendem, inovam, ocupam espaços de decisão e inspiram uma nova geração de produtoras rurais. Eu sou Raquel Araújo e esse é o Maranhão Agrocast, conversas que cultivam o agro. Nós estamos aqui no estúdio do Maranhão Agrocast, montado no espaço Juntos pelo Agro, na 56ª Expoimp, a exposição agropecuária de Imperatriz, para conversar sobre liderança, sobre sucessão, sobre empreendedorismo, sobre transformação. Para essa conversa, eu tenho a alegria de receber aqui 3 mulheres que ajudam a escrever uma nova história todos os dias. História de empreendedorismo, de liderança feminina no agro. Então eu estou aqui com a Cirlei Benetti. Ela é uma das principais referências nacionais quando o assunto é liderança feminina no agro. Estou também com a Mônica Loyola, que é presidente da Comissão Estadual das Mulheres do Agro da FAEMA, e com a Sheila Braz, que é presidente da Comissão Municipal das Mulheres do Agro em Imperatriz. Sejam muito bem-vindas ao Maranhão Agrocast. Obrigada por aceitarem o nosso convite. E eu já começo com uma pergunta que é um desafio à memória e à emoção de vocês. Eu vou começar com a Cirlei. Cirlei, qual foi a primeira mulher do agro que lhe inspirou? Primeiro, parabéns pelo programa, obrigada pelo convite, uma honra estar aqui fazendo parte com vocês. Eu vim lá do Paraná para conhecer um pouco mais de vocês e do Maranhão também. Pessoal, muito obrigada. Acho que não tem como não puxarmos na memória a mãe, né? Eu nasci no campo, nasci na roça. Eu perdi meu pai quando eu era muito pequeno, eu tinha 9 anos de idade. Meu pai faleceu, ele tinha 51, minha mãe tinha 45. E eu sou caçula de quatro irmãos. Então, naquela época, com 9 anos de idade, eu já via muito a minha mãe trabalhando na roça junto com meu pai, junto com a família, né? Nós irmãos também lá, catando milho, fazendo o que tinha que fazer na lavoura. Mas quando meu pai se foi, a minha mãe, ela teve que realmente assumir por completo, junto com meu irmão, que na época tinha 13 anos, e nós demais somos meninas. Então, quando a gente vê a mãe assumir, literalmente, naquela ocasião, pela dor, a propriedade rural, foi um momento impactante na minha vida. E foi lá que eu construí resiliência, foi lá que eu comecei a construir, né, perseverança e dedicação e cada vez mais amor pelo agro. Então, sim, é a figura da minha mãe, que eu tenho até hoje, inclusive, que mais me representa essa paixão no agronegócio. Que mais te inspira também, né? Com certeza. E você, Mônica? Também, muito obrigada pelo convite. É um prazer a gente estar cada dia trocando experiências, né? E passando para todos a importância da mulher no agronegócio. Eu tenho uma inspiração de minha avó, que em 1932, o marido lá em Sobral, no Ceará, adoeceu e ela comprou uma propriedade. Então, depois meu avô faleceu e ela criou os filhos, batendo cera de carnaúba, colhendo ela mesma, riscando a palha da carnaúba para tirar o pó, né? Eu já acompanhei, quando eu já cheguei e conheci minha avó, ela já era bem idosa, mas ela contava essas histórias e a gente tem relatos, eu tenho provas, meu pai escrevendo para ela, falando sobre a produção de uma vaquinha de leite, da produção do feijão na beira do rio. Então foi uma mulher, né, que inspirou, e nós somos uma família de mulheres, né, a grande maioria de mulheres. Então, a minha primeira inspiração, minha avó Sinhá, no Ceará, e também minha avó, que a gente todos chamavam Maninha, de Barra do Corda, que criou também os filhos numa roça, depois uma mulher que foi para São Luís e terminou de criar os filhos com uma máquina de costura, porque também não teve a oportunidade de, em sucessão, de sucedê-los lá na roça, no agro, né, o negócio deles da época. E daí a gente vai tirando as inspirações para tentar inspirar também essas novas mulheres que hoje estão despertando, estão desenvolvendo esse potencial de liderança no agro. E com você, Sheila?
Então, quero agradecer o convite, estou muito feliz de vocês estarem aqui na 56ª Expo INPE, né? Eu faço parte dessa diretoria, desse cenário aqui da Expo INPE, de todo um trabalho. Assim, eu não tenho assim, uma figura feminina em especial que eu possa me inspirar. Eu lembro que desde criança eu assistia o Silvio Santos e tinha aquela Porta da Esperança e eu falava assim, um dia eu vou lá pedir um cavalo de presente. Porque eu sempre gostei de cavalo, sempre gostei dessa vida na roça em si. E aí eu tive a grata satisfação de casar com um pecuarista, com um fazendeiro, e senti a necessidade realmente de entrar para o agro, né? Assim, a vida no agro, ela tem as suas dificuldades, tem as suas alegrias, mas tem as suas necessidades mesmo, que precisa a gente estar todos os dias aprendendo, todo dia se aprimorando. Eu, como advogada também, sentia falta dessa parte, né, do agro em si, a gente, regularização fundiária, parte de crédito rural. Então, assim, eu fui cada vez mais entrando para o agro, entrei para o grupo das fazendeiras, entrei para o sindicato. Então, assim, eu realmente fui construindo esse legado do agro na minha vida, por conta do marido que me trouxe para o agro. Meu avô tinha fazenda, mas assim, a gente não tive a oportunidade de conviver dentro da fazenda, mas assim, a minha vida realmente na fazenda começou após o casamento. Ou seja, a mulher que te inspira está no espelho. Está no espelho, exatamente. E hoje, gente, a gente tem falado mais, né, sobre liderança feminina no agro. Sirlei, o que aconteceu no agro, na sua opinião, nos últimos anos, que permitiu que a gente chegasse a esse momento? Esse movimento que eu percebo hoje, percorrendo boa parte do Brasil, também o Paraguai, eu faço palestras em vários lugares, e a gente percebe que esse movimento da mulher dentro do agro também, diga-se de passagem que não é só no agro, no meu entendimento, mas a gente está aqui para falar do agro, né? Então, mas dentro do agronegócio é um crescimento que, no meu entendimento, não tem mais volta. Mas aí eu quero trazer exatamente essa visão de que a mulher sempre esteve no agro. A gente acabou de ver exemplos aqui. A mulher sempre esteve. Eu costumo dizer até em algumas das minhas palestras que o que não tinha talvez era o senso para ir lá e fazer, colocar, estratificar a mulher, né? Colocar ela na pesquisa, ver que ela estava, mas ela já sempre esteve do lado do esposo, lá da família. Então a mulher estava, mas talvez não tivesse a visão, o protagonismo que tem hoje. E esse espaço ele foi sendo conquistado, cada vez mais conquistado. Eu vejo que isso, na minha visão, não tem mais volta mesmo, é um movimento crescente, um movimento que tende a se fortalecer cada vez mais. Por quê? Porque a mulher está se vendo de um jeito diferente. Costumo dizer que são dois movimentos. A mulher, a sociedade vê a mulher do agro hoje de uma maneira diferente, mas principalmente ela se vê de uma forma diferente. E quando começa de dentro, quando a mulher se vê de uma forma diferente, o entorno vai seguir esse movimento também. E você, Mônica, que está à frente desse movimento, né, aqui no Maranhão, você concorda com a Sirlei? Como é que você vê esse contexto aqui no estado? Não é diferente, Sirlei, lá do Paraná, do Maranhão. O protagonismo da mulher que está sendo agora, que está sendo de uns anos para cá, colocado, a mulher saindo dos bastidores, saindo da cozinha, saindo daquela parte da produção que não era valorizada. Isso também pela qualificação. As mulheres estão mais interessadas em se qualificar, em estar por dentro das novidades, estar enfrentando essa necessidade e ocupando lacunas, ocupando espaços em que o próprio homem não tem interesse, ou pelo machismo, ou por questões sociais, às vezes não quer ou não ocupa, e essa mulher está ocupando esses espaços. E o bom é que não só a sociedade, né, Celeste, não só a sociedade está percebendo isso, a própria mulher está percebendo. E é isso, quando a mulher percebe, quando a mulher começa um movimento de dentro para fora, não tem volta. E você, Sheila, que acompanha o dia a dia, né, dessas mulheres aqui em Imperatriz, né? Você é ligada à Comissão das Mulheres do Agro de Imperatriz, também é ligada ao grupo As Fazendeiras, então acompanha muito, né, vivencia muito essa realidade aqui na região tocantina.
Como é que você enxerga que isso está acontecendo, esse movimento está acontecendo aqui? É o que a Mônica e a Cirlei trouxeram? Sim, o que eu percebo é que, como a Mônica falou, de uns anos para cá, as mulheres realmente elas estão ocupando esses espaços de liderança, né? E é importante mencionar que esses grupos de mulheres, eles tendem a fortalecer, a inspirar outras mulheres, a trazer o acolhimento necessário, né? Porque o que a gente percebe? Antigamente, assim, no caso de um falecimento, né, do esposo, as mulheres elas se sentiam acuadas, sem ter o que fazer, sem ter o apoio de ninguém. E com a propriedade, às vezes, o que ela ia fazer? Ela nunca tinha ido para a fazenda. Ela realmente, como a Mônica falou, ficava só na cozinha. Ela não tinha como tocar aquela fazenda, então ela ia vender. Os filhos também não estavam ligados à fazenda. Então, assim, com a participação da mulher ativamente, dentro da sua propriedade, né? Da porteira para fora, assim como da porteira para dentro. Então, assim, as mulheres conseguiram realmente demonstrar, é tanto assim que uma fazenda que ela é liderada pela mulher, a gente já conhece quase da porteira, porque já muda completamente o visual, a gente, né, tem aquele cuidado de ser mais delicado, de ser mais caprichosa em alguns detalhes, e isso é importante. A gente percebe também a liderança das mulheres dentro dos sindicatos. O sindicato de Imperatriz é um caso próprio desse. Hoje a gente tem assim uns 10% de mulheres dentro da diretoria participando ativamente. Então, eu acho que as mulheres realmente estão conseguindo conquistar o seu espaço. Então, a gente está chegando aqui à conclusão de que quando a gente fala em mulheres do agro, a gente está falando muito mais do que presença dentro das propriedades. A gente está falando também de gestão, a gente está falando de empreendedorismo e sucessão, né? Que foi o que vocês trouxeram aqui. Me chamou a atenção a fala da Mônica, que ela falou assim: as mulheres estão ocupando espaços que os homens muitas vezes não ocupam por machismo, né, ou porque estão fazendo outras coisas. Mas eu também tenho visto que alguns espaços estão sendo divididos, né? Os homens estão contando mais com as mulheres. Vocês também percebem isso? Essa participação ampliada da mulher, né? Vocês já trouxeram isso, que a mulher sai de uma posição de cozinha e filhos para também estar à frente, né? Mas isso não precisa acontecer só num caso de sucessão, né? A Sheila trouxe o exemplo dela, né? Que ela passou a ser uma mulher do agro após o casamento, né? Então, como é que vocês enxergam essa questão da ocupação de espaços? Eu percebo também que hoje a mulher do agro, principalmente, ela viu essa oportunidade, principalmente na gestão das fazendas, né? O que no passado, talvez, a gente estava conversando agora há pouco ali, né? Que no passado talvez fosse menos difícil de você colocar gestores para fazer esse papel, e a mulher talvez ficasse mais em outras funções, mais como mãe, esposa, e hoje em dia isso também é feito, mas de forma diferente. A mulher, ela vê que hoje, dentro das margens do setor do agronegócio, que estão cada vez mais apertados. Então, o agronegócio, a propriedade rural, não se via no passado como uma empresa, como um negócio tão redondinho, né? A gente vai dizer, tão bom como é hoje. No passado, existiam muitas brechas, né? Então, era mais na ponta do lápis, Hoje não. Se não tiver uma gestão da propriedade rural com muita eficiência, as margens são apertadíssimas e vai ser difícil se manter no campo, na fazenda, na propriedade rural, porque é uma empresa que precisa estar realmente muito bem estruturada para isso. E eu vejo que a mulher tem uma visão, uma potencialidade muito especial nisso. Eu penso que a família, a sociedade começou a ver a mulher também como essa gestora do detalhe. Não é sobre mais nem menos. Porque a mulher tem uma visão de detalhes diferente do homem. Eu ia te perguntar exatamente o que diferencia a liderança feminina nesse Eu penso caso. que é exatamente isso, é o detalhe. A mulher consegue ver coisas de detalhes que talvez o homem, porque tem outros afazeres também no campo, acaba não percebendo. E é esse detalhe que, no meu entendimento, tem feito a diferença e salvado muitas propriedades rurais hoje. E, Mônica, você que acompanha, a gente pode dizer que acompanha várias líderes, né? Porque você está na comissão estadual, você está tendo contato, né, com várias líderes de comissões, como a Sheila, como tantas outras que a gente tem, acho que mais de 50 56 comissões já temos.
como é que você percebe, que resultados você tem percebido nas mulheres que participam das comissões, quando a gente fala de liderança? Nesses quase 2 anos da comissão estadual, nós temos, inclusive, para você ter uma noção, o movimento sindical tem se fortalecido no Maranhão. Nós temos hoje 52 sindicatos regularizados, filiados à Federação da Agricultura e Pecuária do Maranhão. E desses 72 sindicatos, nós já temos 56 comissão de mulheres nesses sindicatos. Com que intuito? Além de despertar essa liderança feminina no agro, tem do fortalecimento dos vínculos, da qualificação, da instrução e qualificação dessa mulher. Em alguns caminhos, a qualificação na sucessão, porque é um grande entrave hoje, o sistema sindical percebeu isso. Então, a gente trabalha muito nessa qualificação para a sucessão, de inserir essa mulher no negócio, em qualificação de gestão, nesse detalhe, trazer a mulher para observar o detalhe da sua propriedade, trazer o jovem, o filho, a preocupação dessa qualificação que a CNA e a FAEMA têm, e os sindicatos, de trazer o jovem para o negócio. E trazer também a instrução, essa qualificação para o nosso negócio. Como se consegue isso? Se unindo, vindo para o sistema sindical, fazendo parte. Nós estamos aqui para ajudar, uma dando as mãos, e a gente discutindo as dores do negócio. Que temos diversas cadeias produtivas, inúmeros tamanhos de propriedades, realidades totalmente diferentes do Paraná, ou dentro mesmo do nosso estado. A gente tem tentado suprir, ou abraçar, ou dar esse impacto com essas mulheres de norte a sul do estado, de São Luís, de Passo do Lumiar, a Imperatriz, a São Pedro da Água Branca, a Caxias. Então, a gente tenta ir em todos os pontos do estado. E essa participação feminina está se consolidando. Muitas mulheres que às vezes, por timidez, por não se achar capaz, quando começa a fazer parte desse movimento sindical, dessa integração junto aos sindicatos, as feiras, as pequenas feiras, as grandes feiras, que nem a Expoimp, elas vão percebendo que elas também podem. Isso é gratificante, porque tem um número maior de mulheres sendo impactadas no estado do Maranhão. É isso mesmo. Verdade, o que a Mônica falou. É difícil começar, né? Eu sinto que assim, as mulheres... elas são tímidas, às vezes, assim, se não tiver um apoio de uma amiga ou de inspiração, opa, eu vou lá ver essa palestra, elas não vêm se realmente não se sentir tocadas. Às vezes até tem a necessidade, mas não tem coragem de vir. Eu tiro por mim mesma. Quando eu vim a primeira vez, assim, eu decidi que ia entrar para o agro, que eu realmente ficava na advocacia e meu marido ficava na fazenda. E aí, até que assim, eu via, contratava outros profissionais, eu falei, gente, tá errado esse negócio, eu vou participar mais ativamente, vou entrar também. E aí eu lembro que eu falei com a Ana, que é a esposa do Glenn, eu falei, eu queria uma palestra, ela já vinha acompanhando o Glenn aqui, e ela, vai lá, vamos nessa palestra, e eu vim sozinha nesse dia, meu marido estava para a fazenda, e com a cara e a coragem realmente vim, e foi bom. E a partir dali, eu passei a vir, não perdi mais nenhuma palestra. Depois a gente se filiou aqui nesse sindicato e hoje eu estou aqui, presidente da Comissão das Mulheres, diretora desse sindicato rural. Então, realmente é isso que a Mônica disse, a gente tem que ter esse apoio, a gente tem que ter esse levante, né, de outras mulheres para que a gente realmente cada vez mais se fortaleça, que a gente encontre um lugar sob o sol, assim. Pode-se dizer. E já que a gente entrou aqui no assunto desafios, né, que a gente já está falando sobre os desafios de ser mulher no agro. Então,
Existe algum erro que vocês enxergam que impede muitas mulheres de ocuparem esses espaços de liderança ainda hoje? Como é que a gente consegue conciliar família, propriedade, gestão? Esse ainda é o maior desafio da mulher? Ou hoje a gente já tem outros que estão na frente desse equilíbrio? A gente tem que ter molejo da cintura, né? A gente, assim, as mulheres, né, tem o que a gente diz, tripla jornada, a gente não trabalha 6x1, a gente trabalha 10x10. 24 por 24. Então, nós não temos, a gente tem, além da muitas, né, a família, os filhos, o negócio, a casa e também a vontade de estar dentro do negócio bom. E muitas vezes é a válvula de escape, o negócio. Então, tem mulheres impactadas, eu vou contar aqui um exemplo muito aqui próximo, em São Pedro da Água Branca. É um município que é limite com o Pará, aqui da região sul do estado, já bem à fronteira. É mais fácil eles irem para o Pará do que vir para cá, para a Imperatriz. E uma moça me impactou muito, que ela faz temperos. E ela vivia numa situação falou que ela, né, de violência doméstica, o marido muito lá no interior de São Pedro da Água Branca. Então ela viu os cursos do Senar, ela fez um curso de tempero do Senar. A primeira coisa que ela fez, ela conseguiu fazer o curso e ela fez os temperos e começou a vender na cidade. A partir do momento em que ela teve a independência econômica dela, a primeira coisa que ela saiu daquele ambiente. Ela mudou para a cidade, hoje ela tem um negócio filiada ao sindicato. A Luciana dá um apoio, a presidente do sindicato lá, a Luciana Moreira, dá um apoio muito grande a ela. Então, uma menina que saiu de uma situação de vulnerabilidade, de violência, e hoje ela é protagonista da vida dela, né? Por um negócio, né? Uma agroindústria pequena, doméstica, mas que deu a independência. Então, ela mudou a situação da vida por estar inserida dentro do agronegócio, dentro do sistema do Senar. Então, são coisas assim que impactam. E ela é exemplo para outras lá na comunidade dela. Então, nós somos também exemplos para outras dentro do nosso estado, dentro do nosso país. Esse fortalecimento realmente é fundamental. Eu, como tinha dito a vocês, hoje eu percorro o Brasil fazendo eventos, boa parte, quase 100% dos eventos para o setor do agronegócio e 90% para mulheres. E a gente vê muito isso que você está dizendo. Agora, vale enfatizar aqui, de fato, é o papel que as federações de agricultura do Brasil têm feito hoje, que o mais atento são as federações, e o papel assim de olhar o detalhe da propriedade rural, olhar o detalhe da produtora, porque é o que eu acabei de dizer antes, essa mulher, ela já estava lá no campo, ela já estava trabalhando, ela já estava dando duro dela, sol a sol, fazendo o que era possível, mas numa situação delicada. Quando ela viu esse movimento vindo das mulheres do agronegócio, mas principalmente aqui enfatizando o trabalho que as federações e os sindicatos rurais têm feito junto, lá na ponta, nos cursos do Senar, o que ela percebeu? Eu também posso. Eu tenho condições, eu posso fazer algo diferente. E aí é que vem esse protagonismo das mulheres. E com certeza ela já mudou a realidade da vida dela, da família dela, espelha os filhos. E tem uma frase que eu gosto muito de dizer que a gente sempre está inspirando alguém, fazendo ou não fazendo nada. Talvez antes ela inspirasse outras mulheres que olhavam para ela e falavam assim, minha vizinha não está fazendo, também não preciso fazer, então eu vou ficar na minha. Agora, quando ela se movimentou, mudou a realidade da vida e da família dela, agora ela está inspirando novamente, só que de uma maneira completamente diferente. E aí sempre a pergunta que eu deixo é, pelo que nós decidimos inspirar as pessoas? Fazendo algo ou simplesmente se acomodando e não fazendo nada? E aí tem uma outra coisa polêmica que eu quero deixar aqui, tá? Sobre essa questão da jornada das mulheres. Eu tenho uma visão muito, talvez diferente de vocês aqui, que é sobre essa questão da mulher estar e dar conta de tudo. Eu não acredito em equilíbrio. Para mim não existe equilíbrio. A gente nunca vai estar bem em todos os lugares. A gente vai estar melhor. Hoje nós estamos aqui, a nossa família está lá.
Então, quer dizer, tá equilibrado lá? Talvez não. Mas a gente é feliz fazendo o que faz aqui também. Esses dias eu lembro que eu fui tentar manter esse equilíbrio na minha casa, né? E aí que eu levei ao chão mesmo essa tese. E tinha decidido que eu ia fazer um pouquinho menos de palestras, né? A média de 100 a 120 por ano, eu ficava 200 dias longe da minha casa, eu tenho 2 filhos pequenos. E aí eu lembro que no almoço de domingo, o meu filho mais velho de 12, né? Porque eu tinha 12 anos, ele olhou pra mim e falou assim: mãe, você era mais feliz quando você palestrava mais. Aquele dia eu entendi que não é sobre estar fisicamente em casa. É sobre a gente equilibrar, né? Quando está. Equilibrar quando está. Então tá tudo bem se hoje nós estamos aqui, amanhã a gente volta, depois de 2 dias a gente volta. E tá lá fazendo o que tem que ser feito no nosso papel de estar lá. Você falou uma coisa que me toca, inclusive, porque eu tenho um filho, né? Meu filho tem 14 anos. E eu sempre trabalhei viajando. Quando eu voltei da licença maternidade, já estavam só esperando eu voltar para voltar a viajar. Inclusive, era a época de Expo Imp, né? Intenso. Eu lembro de a primeira Expo Imp que eu vim. Meu filho nasceu em fevereiro, então em julho eu ainda estava de licença maternidade. Mas no ano seguinte, eu vim para a Expo Imp com ele no colo. Então, eu não trabalhava no Senado, trabalhava em uma outra instituição que também era do agro. E eu, durante o dia, a minha irmã morava aqui em Imperatriz, então, durante o dia, ele vinha junto comigo e eu aqui no colo com ele, com o celular, fazendo imagem, fazendo entrevista, e à noite ela ficava com ele. Foi uma forma de continuar trabalhando, né? Então, assim, ele se acostumou a me ver viajar, né? E às vezes, quando eu passo muito tempo em casa, ele Quando você também inspirou ele, também inspirou ele fazendo isso, né? Nesse movimento. Então, é o que eu digo, a gente está sempre inspirando. Porque às vezes ele diz uma coisa parecida assim: mamãe, tá na hora de tu voltar a viajar. Já tá difícil você em casa. Porque ele sabe que é o que eu gosto de fazer, o que me faz feliz é trabalhar dessa forma, né? Conhecendo histórias. E você, Sheila, assim, tem alguma história que você quer trazer aqui de alguma mulher de Imperatriz ou alguma história como a que a Mônica trouxe? Não, ouvindo a história da Mônica, né, dessa mulher, a gente percebe assim, ela sofria violência doméstica, né? Com certeza era fragilizada, dificuldade financeira, e lá no fundo ela tinha aquela sementinha plantada que ela poderia cultivar o seu destino realmente, né? E na primeira oportunidade, eu acho que com a Luciana lá, sendo presidente do sindicato, né? Uma mulher dentro do sindicato, com certeza, assim, o olhar completamente diferente, sim, né? Então, assim, ela já pôde se inspirar, ela já teve até uma liberdade maior de chegar até a Luciana, porque de repente, se fosse um homem, ela não teria essa mesma liberdade, às vezes nem ia ter, talvez, o acesso. Então, ela conseguiu ser protagonista da vida dela, ela conseguiu realmente estudar, né, para poder trabalhar, e hoje ela construiu a sua vida com mais recursos, com mais tranquilidade e com essa sensação assim de êxito e de vitória, né, que eu imagino ela deve estar galgando ainda, né, mas com certeza já conseguiu mudar a vida dela, a vida dos filhos. E eu acho que é isso. A gente realmente, a mulher, ela tem muitos desafios, são 24 horas além do trabalho, você tem que estar bem, você tem que estar bonita, você tem que cuidar de si próprio, cuidar da mente, né? Você tem que estar conversando. Então, assim, às vezes as pessoas não sabem o que está acontecendo lá na sua casa. Eu mesmo hoje vim, minha secretária simplesmente falou que não viria e tal, e eu estou aqui dentro dessa feira com um monte de compromisso. O que eu pude fazer? Eu falei, olha, vai ter que me esperar eu resolver os meus compromissos, depois eu volto para casa para a gente poder administrar. E é isso, a gente realmente é feita para dar conta, eu acho. E essa inspiração que este movimento está fazendo, o Maranhão é um país, né? É um país de culturas dentro do mesmo estado, de situação econômica extremamente, tem os extremos, né?
regiões muito desenvolvidas, com altas tecnologias, e temos regiões assim infinitamente sem estrutura nenhuma. E a grande, eu acredito que o grande diferencial dessa mulher é ela perceber que ela pode ser economicamente independente. A parte econômica na vida da mulher é muito importante. Ela saber que aquilo é dela, é fruto do trabalho dela, ou da parceria com o companheiro, com a família, no seu negócio. E a consciência de que o seu negócio é uma empresa. Nós estamos trabalhando nessa qualificação junto ao Senar e os sindicatos, é ter essa consciência. Meu negócio não dá. Por que não dá? Porque não tem lucro. Você já mediu? Tudo que você não pode medir, você não pode saber. Então, você tem que ter anotado, você tem que ter assistência técnica gerencial. Assim, no Maranhão assim, muito desenvolvida, é premiada nacionalmente. Nós temos uma assistência técnica gerencial no estado que abrange grandes quantidades, são 400 e tantos técnicos, cada técnico de 25 famílias. Hoje nós estamos em mais de 10 mil propriedades, fazendo atendimento contínuo. Então isso está transformando a vida no campo, está transformando a pequena propriedade, a média propriedade. A grande propriedade tem um outro diferencial, ela tem condições de linhas de créditos, ela tem acesso às tecnologias de ponta para fazer o seu negócio ficar redondinho. Então, o sistema sindical, essa qualificação do Senar, das federações, tem um olhar mais criterioso no pequeno e no médio. Porque muitas vezes ao abandono, à saída dessa família do negócio, justamente porque ela não tem essa assistência técnica, tem essa dificuldade de mensurar a sua produção, o quanto a sua produção é lucrativa ou não. Está cada dia mais difícil, insumo mais caro, adquirir essas tecnologias não é barato. E se a pessoa, o produtor, qualquer que seja o tamanho, eu costumo dizer que a gente trabalha de A a Z, do alface ao zebu. Então, quem produz o alface, e você vê bem aqui um exemplo de uma vitrine de cultivo de alface em hidroponia, que pode ser feita numa pequena propriedade. Até quem produz o zebu em confinamentos, em alta produtividade e seleção genética. Mas nós temos esse cuidado de trazer essa tecnologia ao produtor rural. Vou aproveitar aqui que a gente já falou sobre o passado, né? A gente já falou sobre como que era antes o papel da mulher, como que isso veio se desenvolvendo, como é que nós estamos enxergando hoje essa realidade, mas eu quero chegar no futuro. Eu quero que vocês enxerguem no horizonte de 10 anos como será o papel das mulheres do agro. Será diferente na sua opinião? Olha, eu acho que vai ser uma continuidade em ascensão, em crescimento. Eu acho que as mulheres cada vez mais vão estar ocupando posição de destaque. Eu acho que cada vez mais as mulheres elas vão ser donas da sua vida realmente, dos seus negócios, vão estar ganhando mais dinheiro, vão estar muito mais qualificadas. Então, assim, eu só vejo coisas boas com um futuro muito promissor para todas nós mulheres. E você? Eu também, eu acredito, eu creio que as mulheres estão tomando espaço. Um exemplo, eu nunca tinha vindo aqui na Espanha, mas ano passado eu tive notícias de umas pessoas que vieram assim, encantadas com a fazendinha. Né? E ontem, quando eu cheguei, eu fui conhecer logo a fazendinha. É um projeto aqui do sindicato em mostrar, né, os diversos tipos de criação, principalmente para as crianças. Então,
veio umas pessoas ano passado e disseram assim, que não são ligadas ao agro. E uma moça chegou e disse, tia, me chama de tia, tia, eu vou querer ir para o agronegócio. Eu vi uma fazendinha, então eu vi que eu posso criar um carneiro, ou eu posso criar um cavalo, ou eu posso plantar alguma coisa. E aquilo me encantou. Então, esse exemplo de fazendinhas, de vitrines, de essas feiras, exposições, desperta também não só aqueles que estão no agronegócio, mas oportunidades para outras pessoas serem inseridas no negócio. E principalmente mulheres. Mulheres estão cada dia mais encantadas pelo negócio. É verdade. A fazendinha realmente, assim, é um local que encanta a Expo Inc. Hoje ela faz toda a diferença. Hoje as crianças, elas trazem os pais. Às vezes os pais nem vêm, nem frequentam a Expo Inc, não tem interesse, mas as crianças, elas já pedem. Eu quero ir na fazendinha, eu quero ir na fazendinha. Quando elas chegam lá, vê todo aquele cenário lúdico, tudo minis animais, mini máquinas, né? Mini hortas. E desperta, né? Porque a nossa intenção é essa, realmente é trazer o despertar, mostrar para as crianças que não existe só eletrônico, só televisão. Ali tem a brincadeira da terra, tem aquelas brincadeiras mais antigas que a gente brincava na fazenda, brincava de rua, brincadeira de cordas. Tem cenários lúdicos, tem o demonstrativo de cada cultura. Então, assim, realmente é encantador. Ali foi um projeto que a Érica e a Leda iniciaram, né, do Grupo As Fazendeiras. Foi elas que são as mães ali daquele projeto, e a gente está dando continuidade. Mas realmente foi assim, um projeto incrível e realmente tem despertado os olhares das crianças cada vez mais para o agro. Que eu acho que a gente tem que incentivar, além de nós mulheres, mas a gente tem que trazer esses jovens, né, para dentro do agronegócio. Porque são o futuro, são o nosso futuro. Isso tudo inspira um movimento de sucessão. Eu acredito, já parabenizando o trabalho lindo que vocês estão fazendo aqui com essas crianças, e eu acredito em famílias mais estruturadas. Eu costumo dizer que quando a mulher se cura, a família se levanta. Então a mulher, passando pela experiência que você novamente falou, né? Se curou lá, saiu de um abuso, saiu de uma violência, viu que ela pode se tornar empreendedora onde ela está, seja no campo ou na cidade, no caso aqui do agronegócio lá no campo, se tornou empreendedora, começa a ganhar força, a família, os filhos, inspira a ver isso, é uma geração diferente. E aí que vem trabalhando a sucessão de novo, porque os filhos querem ficar naquilo que é bom. Sim. Eu vim de um tempo do que ficar na roça, de vocês também, era muito sofrido. Tinha gente que acordava às 5 horas da manhã para tirar leite de 6 vacas, que só dava trabalho, que lá não dava dinheiro nenhum, só trabalho, para depois ir para a escola, no frio, na chuva, lá no caso no sul do Brasil, 5, 6 horas da manhã, já tinha que estar lá esperando o ônibus na beira da estrada para ir para a escola. Era sofrido, a gente só queria saber de fazer uma faculdade e ir embora de lá. A gente não queria ficar. Então, e na época não era agro, né? Na época era roça. Hoje aí agora foi normal, foi ficando mais bonito, né? Agora é o agro, agora é chique. Você falar que você mora na fazenda, não é fazenda. Continua o mesmo sítio, continua o mesmo coisa, mudou. Mas você vê a visão, de modo geral, do agro, né, do campo, mudou muito. Então hoje é gostoso, já é muito mais prazeroso estar no campo. E esse amor que as crianças precisam ter, de perceber que realmente eles têm a possibilidade de viver de um jeito diferente num lugar extraordinário, que é lá no campo, lá no sítio, lá na roça, seja o nome que quiser dar. Mas é esse contato com a terra. E eu acredito sim em famílias voltando, porque eu acredito que era mais no passado, a gente andou se perdendo, a sociedade, né? E eu acredito que o agro, continuando esse trabalho incrível que vocês estão fazendo aqui, as famílias, elas terão a oportunidade de serem mais estruturadas. Eu percebo, assim, você falando a respeito disso, antigamente o que a gente ouvia falar? Se você não estudar, você vai para a roça, né? Então era essa a frase que a gente ouvia. E hoje a gente realmente precisa estudar para ir para a roça. Porque se a gente não tiver conhecimento, a gente não vai a lugar nenhum. Hoje os tratores, para ser pilotados, você tem que ter um curso de instrução. Para você plantar uma hortifruti, você tem que ter ali um mínimo de conhecimento, porque senão não adianta só colocar no chão que não vai germinar.
Então, assim, você tem que realmente estudar, porque senão se aprimorar para poder vencer. A gente tinha um ditado, se estuda que a caneta é mais leve do que a enxada. É porque na né? época era Era, fria, é. era inchada mesmo. É enxada. Mas hoje a caneta é pesada tanto quanto uma máquina, Sim. É. é uma Exatamente. colheitadeira de 2 toneladas. Então você tem que estudar para estar no campo. Sim. E uma outra visão é que nós mulheres temos que ter a responsabilidade de desmistificar o agronegócio. Eu acredito que pela natureza educativa que as mulheres têm, nós temos essa responsabilidade de desmistificar o agronegócio. O agronegócio é o vilão de tudo, né? O que está na mídia tem esse preconceito de que o agro é quem polui, o agro é quem desmata, o agro é quem... o pum do boi é quem afeta a camada de ozônio. E nós fomos, assim, criadas, ou tem esse estigma de que a roça é pesada. O trabalho no campo é desgastante. Mas a gente ouvir, crescer ouvindo, ai, que o sol está quente, que tudo está caro, que tudo é difícil. Os nossos filhos, ouvindo isso, não vão querer ficar onde é difícil, onde é dificultoso, onde você não tem prazer. Eu acho que é responsabilidade, principalmente da mulher do campo, de desmistificar isso. O sol é quente, é Todo difícil, lugar. Em todo todo lugar. lugar, tudo é na difícil. cidade também. Mas nós temos que dizer, olha, o celular que você tem vem do sol quente, do sol Do quente. trabalho. Se você tem uma qualidade de vida, se você mora numa casinha boa, se você tem uma moto, se você tem... É fruto desse Você trabalho. tem o alimento na mesa. Se você tem um alimento na sua mesa e na mesa do Brasil, é porque o agro é quem produz. Nós é que produzimos. E isso a gente não se perdeu muitas vezes nas gerações anteriores, que era a dificuldade. É tão difícil. É difícil, mas é prazeroso. É bom você chegar, você colher, você plantar uma melancia. Quando você colhe, olha, foi eu que plantei. Né? E fazer isso com que o seu filho sinta prazer. Também em sentir o cheiro do gado, o cheiro, como a gente diz assim, a merda da vaca, do boi, né? Incentivar o filho a ir lá, vamos tomar um leite mungido. Não precisa hoje a gente acordar às 4 da manhã para tirar o leite das 6 vaquinhas. Hoje já tem uma ordenha, não precisam as tecnologias, aquele parque de ordenha grande. Temos ordenhadeiras pequenas, né, para pequenos produtores. que você pode começar a tirar o seu leite 6 da manhã, não precisa acordar mais 4. Tira, hoje já tem resfriador, já tem entreposto. Então essas coisas que você também tem que ir passando para os seus filhos, né, para as novas gerações, é difícil, em toda profissão é difícil. Né? Cada um escolhe o seu difícil. O seu difícil, mas é um difícil prazeroso, né? E mostrar para o seu filho que mesmo dentro da dificuldade, é dali que nós temos uma qualidade de vida, que nós temos tira o seu sustento. É que é um propósito. Quando há um propósito, o restante fica leve. Eu estava observando enquanto você falava aqui, você mora numa cidade que dá 600 quilômetros daqui, você falou 6 horas? Por ano. 9 horas. 9 horas, né? Você tem tua vida constituída, tua família, né? Teu trabalho. Mesmo assim, você está como presidente da Comissão Estadual das Mulheres aqui no Maranhão. Por quê? Porque existe um propósito. Precisa? Talvez não. Talvez você não precisasse. Né? A gente percebe isso. Mas ali fora a gente está conversando, você mesmo disse assim, não, às vezes meus filhos mas você arruma coisa para fazer, né? Existe um propósito. E quando existe um propósito, e quando você tem esses exemplos de mulheres que a gente sabe que você salva vidas, sim. O teu trabalho, o trabalho que a Federação da Agricultura, o trabalho que os sindicatos rurais estão fazendo lá na ponta, para aquelas pessoas mais simples, que talvez tenham menos possibilidade de pedir ajuda para outras pessoas, salva vidas. E quando a gente entende isso, não tem dificuldade, não tem sol quente, não tem por que parar, não tem como parar. Quando você entende que o teu trabalho, o teu propósito é para salvar e ajudar outras vidas.
E eu gosto de usar essa palavra forte mesmo, salvar vidas. Com certeza. Já porque falar, mas quem somos nós? O quê? Nós temos uma mensagem única, nós temos um propósito individual. E se cada um de nós colocar a serviço das outras pessoas esse propósito, com toda certeza, milhares de vidas serão salvas. É a nossa função fazer isso, sim. E assim, que oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje com esse bate-papo. Eu tenho certeza que algumas pessoas que estão assistindo esse bate-papo já se inspiraram bastante, né? Então, vamos deixar aqui algumas dicas práticas para essas mulheres que estão assistindo aqui esse bate-papo nosso. Eu vou pedir para que vocês, cada uma, diga um passo prático, imaginando que ali do outro lado tem uma jovem que ouviu esse bate-papo, se inspirou. Eu quero ser como a Mônica, eu quero ser como a Sheila, eu quero ser como a Cirlei. Então vamos dar 3 passos práticos para que essa mulher se movimente nesse sentido da liderança. Primeiro passo. Então, eu acho que o principal é você realmente se conhecer, você ter a vontade e o querer, né? Então, primeiro passo, querer. Querer. Iniciativa. Iniciativa. Eu acho que você tem que ter essa iniciativa, você tem que buscar e não se acomodar. Porque não adianta a gente ficar lá acomodado, esperando, porque ninguém vai chegar e bater na sua porta para te dar uma oportunidade. Eu acho que você tem que buscar, você tem que ficar atenta, você tem lá uma terrinha, opa, deixa eu ir para dentro do sindicato, deixa eu ver o que tem ali, deixa eu ver os cursos do Senar. Eu acho que a gente tem que ter iniciativa, principalmente, para poder conquistar o seu espaço, para poder ter uma nova oportunidade, para poder conseguir realmente sobreviver, né? Ter a sua independência financeira. Eu acho que é por aí. Então, primeiro passo, interesse, iniciativa. Exatamente. Segundo passo. A qualificação. Eu acredito que a qualificação, eu acredito que a instrução é que move e muda todas as realidades. Ele transforma as pessoas. A instrução, a qualificação transforma as pessoas. E essas pessoas, elas transformam o mundo. Ótimo. Então, olha só, a gente está construindo aqui esse espaço. Primeiro passo, interesse e iniciativa. Segundo passo, conhecimento. Certo? Conhecimento. E o terceiro passo? Decisão. Porque ninguém para uma pessoa que decide mudar de vida. Então, a partir do momento que você decide fazer algo na sua vida, entregar todo o seu melhor, colocar toda a sua energia, com toda certeza vai dar certo. Mas tudo passa por tomar uma decisão e querer dar o próximo passo. Então, anotaram aí? Eu vou dizer de novo, que é para não esquecer. O primeiro passo, interesse e iniciativa. O segundo passo, conhecimento. E o terceiro passo, decisão. Então, olha, eu estou muito feliz com esse papo aqui. Eu sei que ele renderia umas 2 horas, mas eu acho que a gente já está num momento em que a gente precisa deixar uma mensagem final para quem está nos assistindo. Então, novamente, eu vou começar pela Sheila, para que você deixe uma mensagem olhando para aquela mulher que está ali assistindo a gente, né? Ou mesmo um homem que, de repente, também pode chegar e dizer: ei, vem cá, assiste isso aqui. Alguém que ele quer inspirar. Então, que mensagem você quer deixar para essas pessoas que estão nos assistindo? Olha, eu quero dizer para você que está aí nos assistindo, realmente, assim, tenha fé, se levante, busque com muito objetivo o que você pensa, não desanime e se qualifique realmente, busque estar próximo de pessoas assim que realmente te elevem e construa a sua vida, porque o agro realmente é uma profissão linda, necessária. A gente alimenta o mundo, quem tem uma terra tem um pedacinho de terra no mundo, né? Então, assim, a gente ocupa um lugar ali muito especial. Então, assim, viva bem e acredite, porque você tem tudo para dar certo. Qual é a sua mensagem, Mônica? Eu acredito que vocês têm que tomar
né, essa iniciativa, tomar a decisão de ser o protagonista da sua vida. A gente precisa tomar essa decisão e ter esse propósito de que eu estou passando por este mundo para deixar um legado. Ou na família, ou um exemplo de produtora. Nós estamos direcionando o nosso papo para o agronegócio. Então, eu preciso e eu quero deixar um planeta melhor para os meus filhos, mesmo produzindo no meu quintal. A gente tem exemplos, tem projetos de quintais produtivos, já nas grandes cidades ou nas médias cidades, que estão dando muito certo. Então, eu sendo protagonista da minha vida, eu posso mudar, impactar a vida de outras pessoas. Então, seja protagonista da sua vida. Para encerrar, quero dizer que ninguém veio ao mundo, Deus não colocou nenhum de nós para dar errado nesse mundo. Todos nós estamos no mundo para dar certo. E Deus nos colocou aqui com a capacidade de desenvolver a habilidade de fazer o que a gente quiser. Ninguém nasceu sabendo dirigir, ninguém nasceu sabendo caminhar, ninguém nasceu sabendo falar. A gente desenvolveu essas habilidades, porque capacidade todos nós temos de fazer o que a gente quiser. Então, eu digo novamente para você, se você quer fazer algo, se você tem vontade, primeiro, você não precisa fazer isso sozinha, busca ajuda. Existe dentro do sistema, inclusive, da Federação da Agricultura, inúmeras oportunidades. Então, você não precisa fazer as coisas sozinho. Busque ajuda, pede auxílio e faz aquilo que queima no seu coração. Só um adendo bem aqui. Essa ajuda é grátis. Também, mais isso. Nós temos a federação, o sistema Senar, com essa qualificação, esses cursos, todos são grátis. Né? São 0800. Não tem desculpa. Não tem desculpa. E aí, só assim, enfatizando isso que a Mônica falou, né, o sistema FAEMA Senar, como ela disse, a gente tem as comissões, né, as comissões de mulheres do agro, a gente tem os serviços do Senar, que é o braço realmente de serviços do sistema, né? Então, para você, mulher, tem qualificação, inclusive se quiser, terminando esse bate-papo, pode entrar no Senar Play, que tem muitas opções de conhecimento gratuito, muitos cursos, tem os cursos presenciais através dos sindicatos, né, dos sindicatos rurais que ofertam isso. Então, assim, tem muitas oportunidades e que, como a gente disse aqui, são gratuitas. Gente, hoje nós falamos sobre liderança, falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre sucessão, falamos sobre histórias de mulheres, né, de famílias, histórias de amor, eu acredito muito nisso, né, mas falamos principalmente sobre mulheres que decidiram abrir caminhos para que outras mulheres também pudessem crescer, né? Esse papo girou muito em torno disso. Então, Cirlei, Mônica, Sheila, muito obrigada pela presença de vocês, pela generosidade de vocês de compartilhar, né, essas histórias, essa visão de vocês, de estarem aqui com a gente, né? Tantas experiências que vocês trouxeram e que eu tenho certeza que inspiraram e vão continuar inspirando, né, outras mulheres a acreditarem no próprio potencial. Foi um privilégio receber vocês aqui no Maranhão Agrocast. Assim a gente está terminando mais um episódio do nosso Maranhão Agrocast. Se você gostou dessa conversa, aproveite para conhecer todos os episódios que estão disponíveis nessa nossa primeira temporada. Os programas completos, eles estão disponíveis no canal do Sistema FAEMA Senar no YouTube. E os melhores cortes, os bastidores, os conteúdos exclusivos, você acompanha também no Instagram. Nas redes sociais. Isso, nas redes sociais, no @FAEMASenarMA. E neste episódio aqui, também a gente vai compartilhar no @MulheresDoAgroMA, que é o Instagram da Comissão, né, das Mulheres do Agro do Estado do Maranhão. Então, compartilhe esse episódio com outras pessoas que você quer inspirar. Você homem, você mulher, compartilhe, né? Vamos compartilhar essas experiências que a gente trouxe aqui.
Eu sou Raquel Araújo e eu espero encontrar você na nossa próxima conversa. Até lá!